Eles foram, um dia, os rostos brilhantes de Hollywood, crianças que encantaram gerações inteiras com seus sorrisos e cujos nomes brilhavam igualmente em cartazes na Europa e na América. Mas a luz que os tornou famosos foi, ao mesmo tempo, uma sombra que os engoliu. Muitos deles desapareceram em silêncio, alguns por circunstâncias trágicas, outros por decisões que ninguém esperava. Por trás de cada um desses destinos, há uma história de fama, perda e da fragilidade de uma vida que esteve sob os holofotes muito cedo. Hoje, lembramos de 8 dessas ex-estrelas mirins celebradas, cujo desaparecimento ainda nos emociona. Shirley Temple foi mais do que apenas uma estrela mirim. Ela foi um raio de esperança global em uma época em que milhões de pessoas buscavam consolo. Com seus cachos, seu sorriso inconfundível e uma energia que iluminava até os dias mais cinzentos, ela conquistou não só a América, mas também a Europa. Durante a Grande Depressão, ela se tornou um símbolo de que a inocência e o otimismo podem romper até as horas mais sombrias. Seus filmes salvaram o abalado estúdio Fox da falência. Sua onda de merchandising rendeu milhões. E o presidente Roosevelt a agradeceu publicamente pela coragem que ela deu a uma nação inteira. Mas, à medida que Shirley envelhecia, a imagem que o mundo esperava dela mudou. Os estúdios não sabiam mais o que fazer com ela, e o público se apegava à imagem da eterna criança. Com apenas 22 anos, ela decidiu deixar o burburinho de Hollywood para trás. E em vez de se quebrar, ela fez algo que quase ninguém antes dela havia conseguido. Ela se reinventou. Shirley Temple se tornou diplomata, embaixadora, uma mulher que buscou influência sem os holofotes. Sua despedida foi silenciosa, mas digna. Ela deixou Hollywood e nunca mais olhou para trás. Natalie Wood foi um daqueles raros milagres que aparentemente dominou a transição de estrela mirim encantadora para a aclamada atriz de filmes adultos sem esforço. Já quando criança, em Milagre na Rua 34, ela encantou o público com uma naturalidade que ia muito além de sua idade. Tanto a Europa quanto a América haviam como a criança talentosa que deu uma nova sensibilidade ao cinema. Nos anos seguintes, ela cresceu sob os olhos do mundo, brilhou em Juventude Transviada, ao lado de James Dean, e emocionou milhões em Amor, Sublime Amor. Mas por trás dessa história pública de sucesso, escondia-se uma vida marcada por pressão, manipulação e profundas cicatrizes emocionais. Sua mãe a impulsionava incansavelmente, e na adolescência, Natalie viveu uma experiência traumática com um famoso diretor. Um segredo que ela carregou por muitos anos. Apesar de tudo, sua carreira permaneceu forte, até que uma noite fatídica, em 1981, mudou tudo. Durante um passeio de barco, ela morreu em circunstâncias misteriosas, um enigma que permanece sem solução até hoje e é constantemente rediscutido. Natalie Wood havia sobrevivido a Hollywood, superado a maldição da estrela mirim, apenas para, no final, sucumbir às sombras deste mundo. Roddy McDowall foi o menino prodígio britânico que conquistou Hollywood com uma notável mistura de maturidade e sensibilidade. Já em Como Era Verde Meu Vale, ele, ainda menino, demonstrou uma profundidade impressionante que cativou críticos e público. A Europa reconheceu no jovem britânico um ator que não apenas possuía talento, mas irradiava uma intensidade especial e silenciosa. Diferente de muitas estrelas mirins, Rod fez a transição para papéis juvenis e adultos aparentemente sem esforço. Filmes como A Irmã de Ninguém consolidaram seu status, mas exatamente no momento em que ele poderia ter se tornado um grande galã, tomou uma decisão que ninguém esperava. Ele se retirou lentamente dos holofotes. Em vez de se apegar desesperadamente a papéis, descobriu outra paixão, a fotografia. Por trás da câmera, encontrou a liberdade que muitas vezes lhe faltava diante dela. Seus retratos de grandes nomes de Hollywood foram muito apreciados e revelaram um olhar para a alma e a verdade que só alguém que havia lutado com a fama poderia possuir.
Enquanto continuava atuando sob máscaras espessas em Planeta dos Macacos, ele começou a se tornar invisível para o público. Quando morreu em 1998, muitos ficaram surpresos ao saber o quão presente ele havia permanecido no coração de Hollywood, apenas nas sombras. Jack Coogan foi o primeiro grande menino prodígio do cinema mundial. Um garoto que, ao lado de Charlie Chaplin em O Garoto, emocionou milhões de pessoas até as lágrimas. Seu rosto se tornou um ícone dos anos 1920 e a Europa o abraçou tão apaixonadamente quanto a América. Com sua presença natural, muitas vezes comovente, ele se tornou um símbolo de como uma criança pode mover o mundo inteiro. Sua fama era avassaladora. Itens de merchandising, bonecos, roupas, Jack Coogan virou uma marca, muito antes de essa palavra existir no show business. Aos 18 anos, ele havia acumulado uma fortuna que hoje corresponderia a um império multimilionário moderno. Mas quando ele cresceu e finalmente quis acessar o dinheiro que tanto trabalhou para ganhar, a verdade mais cruel de todas o atingiu. Sua mãe e seu padrasto haviam desviado quase toda a fortuna. Os tribunais mais tarde lhe devolveram apenas uma ínfima fração. O escândalo chocou não só Hollywood, mas também a Europa, que tanto amava o garotinho de Chaplin. Desse drama nasceu o Coogan Act, uma lei que desde então protege a renda de estrelas mirins. Embora Jack tenha reaparecido brevemente mais tarde como Tio Fester, na série A Família Addams, a ferida de sua perda permaneceu sempre visível. Ele foi o garoto que fez a América rir. E foi destruído por sua própria família. Bob Driscoll foi, um dia, o príncipe radiante do Império Disney, o garoto cujo rosto e voz se tornaram o epítome da magia para milhões de crianças. Como Peter Pan, ele se tornou imortal. Seu riso, sua inocência, sua energia sonhadora marcaram uma geração inteira, tanto na Europa quanto na América. Walt Disney pessoalmente via nele a fantasia encarnada de seus personagens. Mas o conto de fadas, que começou tão brilhante, logo se transformou em uma das histórias mais trágicas de Hollywood. Quando Bob chegou à puberdade, sua aparência mudou. E, de repente, ele não se encaixava mais na imagem do eterno garoto que os estúdios exigiam dele. A Disney rescindiu o contrato, abruptamente e sem consideração. Isso deu início a uma queda que ninguém mais pôde parar. Sem papéis, sem apoio e sem compreensão do mundo que o abandonou tão rapidamente, Bob mergulhou na dependência de drogas, na criminalidade e na completa solidão. Em 1968, seu corpo sem vida foi encontrado em um prédio abandonado em Nova York. Ninguém o reconheceu, ninguém o procurou. Ele foi enterrado anonimamente, um Peter Pan sem a terra do nunca, esquecido pelo mundo que um dia o celebrou. Somente 2 anos depois, por meio de impressões digitais, descobriu-se que o falecido anônimo era, um dia, o garoto que podia voar. Bob Driscoll tinha apenas 31 anos. Brandon de Wilde tinha apenas 11 anos quando escreveu a história do cinema com uma única frase, seu grito suplicante: Shane, volte. No final do clássico, Os Brutos Também Amam, se tornou um dos momentos mais inesquecíveis do cinema western americano. E a cena também emocionou milhões na Europa. Brandon não era um ator mirim comum. Ele possuía uma verdade silenciosa, quase vulnerável em sua atuação, que fascinava tanto críticos quanto diretores. Por Os Brutos Também Amam, ele recebeu uma indicação ao Oscar, uma honra reservada apenas aos mais talentosos jovens atores. Em seguida, ele brilhou em filmes como A Feiticeira e, mais tarde, em Assim Caminha a Humanidade, onde, ao lado de Paul Newman, mostrou que seu talento perdurava na vida adulta. Tudo indicava que Brandon teria uma carreira extraordinária, livre da maldição que atingiu tantas estrelas mirins. Mas o destino decidiu de forma diferente. Em 6 de julho de 1972, ele perdeu o controle de sua van enquanto viajava para encontrar sua esposa e colidiu com um caminhão estacionado. Ele sucumbiu aos ferimentos pouco depois, com apenas 30 anos. O garoto que um dia pediu desesperadamente para não deixar alguém ir, deixou o mundo muito cedo.
Brandon de Wilde deixou um eco silencioso de talento que nos faz perguntar para sempre o que poderia ter sido. Freddie Bartholomew era a personificação do garoto britânico culto, cuja elegância e delicadeza encantaram tanto Hollywood quanto a Europa nos anos 1930. Com seu sotaque impecável, sua graça natural e uma profundidade emocional surpreendente, ele se tornou um dos jovens atores mais valiosos da MGM. Em clássicos como David Copperfield, O Pequeno Lord e Lobos do Mar, ele atuou ao lado de grandes estrelas como Spencer Tracy e se destacou sem esforço. Seu talento parecia ilimitado, seu caminho para se tornar um galã adulto traçado. Mas nos bastidores, fervilhava um drama que descarrilou completamente sua vida. Depois que sua tia o criou com carinho por anos, seus pais biológicos apareceram de repente. Eles não queriam apenas o filho de volta, mas principalmente sua fortuna, que havia crescido consideravelmente com seus filmes. Seguiram-se amargas disputas de custódia e financeiras que destruíram Fred emocionalmente e profissionalmente. Os estúdios evitaram o caos e o afastaram, fazendo com que sua estrela começasse a desvanecer ainda na juventude. Após a Segunda Guerra Mundial, ele tentou retomar sua antiga carreira. Em vão. Hollywood já o havia esquecido há muito tempo. Esses 8 destinos mostram como o sonho da fama precoce é realmente frágil. Por trás de cada rosto brilhante, havia uma criança que precisava carregar expectativas muito maiores do que ela mesma. Alguns se perderam na escuridão, outros encontraram novos caminhos, mas todos pagaram um preço por uma vida sob a luz ofuscante do público. O que resta são memórias de jovens talentosos, cujas histórias ainda nos emocionam e nos alertam hoje. Se um desses destinos te tocou especialmente, sinta-se à vontade para compartilhar nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder mais histórias.